Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexão do Grupo Espírita Fraternidade. O meu nome é Soraya e estaremos juntos hoje aqui para conversar sobre a Boa Nova. Para início, nós vamos trazer uma leitura de preparo de ambiente da obra Pão Nosso, item 38, conta particular. Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que à tua paz pertence. Essa é uma fala de Jesus que está em Lucas, capítulo 19, versículo 42. A exclamação de Jesus, junto de Jerusalém, aplica-se muito mais ao coração do homem, templo vivo do Senhor, que é a cidade de ordem material, destinada à ruína e à desagregação nos setores da experiência. Imaginemos o que seria o mundo se cada criatura conhecesse o que lhe pertence à paz íntima. Em virtude da quase geral desatenção a esse imperativo da vida, é que os homens se empenham em dolorosos atritos, provocando escabrosos débitos. Atentemos para a assertiva do Mestre, ao menos neste teu dia. Essas palavras convidam-nos a pensar na oportunidade de serviço de que dispomos presentemente e a refletir nos séculos que perdemos. Compele-nos a meditar quanto ao ensejo de trabalho sempre aberto aos espíritos diligentes. O homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisoriamente dele, que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo em favor de sua própria renovação. Necessário é que cada um conheça o que lhe toca à tranquilidade individual. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios e os fantasmas da inquietude estarão afastados. Cuide cada pessoa do que se lhe refira à conta particular, e 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Repara as pequeninas exigências de teu círculo e atende-as em favor de ti mesmo. Não caminharás entre as estrelas antes de trilhares as sendas humildes que te competem. Então, essa reflexão de hoje, essa leitura desse preparo, é para pelo menos hoje, reflete, pelo menos hoje medita, pelo menos hoje age, pelo menos hoje busca essa reforma íntima dentro do teu coração. E o interessante é que ele coloca assim, é uma conta particular, é pessoal e intransferível. É pessoal e intransferível. Então, pelo menos hoje, busca a tua paz. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece de início, né? Então, eu peço que fechemos os nossos olhos para aquietar os nossos corações, aquietar as nossas mentes, que possamos estar numa sintonia fina com os responsáveis por essa atividade e que possamos, nesta noite, trazer entendimentos à nossa alma. Que essas energias que estamos todos recebendo agora se estendam até os nossos lares, até os nossos amados, até os nossos queridos. Que assim seja. Então, antes de começar o nosso assunto em si, que é o item 47 da obra Fonte Viva, né, de Emmanuel, eu sempre gosto de iniciar com alguns chamamentos, né? Então, a pergunta que eu faço é: estamos todos aqui? E esse convite é importante por quê?
Porque muitas vezes nós nos perdemos lá no passado. A gente revisita o passado e traz tristezas, e traz mágoas, e traz frustrações, e a gente se perde em toda essa dor. E muitas vezes a gente faz diferente, a gente vai lá para o futuro e traz preocupações e traz ansiedades. E o convite é que estejamos todos aqui. O convite é que a gente esteja atento às reflexões que virão a partir da nossa fala. E pode ser que elos de entendimento se fechem dentro de cada um de nós. Só que para isso precisamos estar presentes. Outro ponto fundamental que é importante a gente salientar é que a doutrina espírita, a nossa fala, né, ela acaba permeando, né, 3 pontos. Lembrando sempre, a doutrina espírita, ela é ciência, a doutrina espírita, ela é filosofia, a doutrina espírita, ela é religião. Enquanto religião, nós somos cristãos, então tudo que tem a ver com Jesus nos interessa, nós queremos saber, nós estudamos. Enquanto cristãos, nós somos monoteístas. Há apenas um só Deus, Criador de todas as coisas. Dito isso, o item da nossa reflexão de hoje se chama autolibertação. E Emmanuel, ele tirou um versículo de um capítulo de uma carta de Paulo a Timóteo. Então, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 7, Emmanuel tirou esta fala: pois nós nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. Então, é importante salientar que se nós pegássemos a carta de Timóteo, nós teríamos muitas reflexões a fazer. Nós iríamos tirar muitas dádivas, muitos ensinamentos. Se nós pegássemos apenas o capítulo 6 dessa carta, nós também iríamos tirar muitos ensinamentos. Só que Emmanuel, ele tratou exatamente deste versículo. E o convite é que a gente faça a nossa avaliação da noite em cima desta fala de Emmanuel. E é claro que primeiro a gente precisa ir justamente na definição. O que seria autolibertação? E lembrando, né, da palavra auto. Então, se é auto, sou eu mesma que preciso fazer em mim. Cada um precisa fazer esse exercício de libertar-se. Agora, libertar-se do quê? Então, autolibertação seria um processo consciente de dominar, neste caso, a matéria, de se desligar, de se desprender. Então, nós iremos tratar deste versículo à luz da doutrina espírita. Então, Emmanuel, ele é muito claro, aliás, não Emmanuel, né? Paulo é muito claro quando ele coloca: pois nós nada trouxemos para o mundo, materialmente falando. Nós recebemos a vida material, nós recebemos esse espírito imortal criado por Deus, mas materialmente nós nada trouxemos. E quando esse corpo falece, nós nada levamos. Então, tudo que nós utilizamos aqui é empréstimo, é de usufruto. Ele já é riquíssimo, porque quantos de nós nos perdemos na busca pelo ter?
na busca pelo mas no fundo nós estamos sem ninguém, né? Então, é importante que a gente comece a refletir sobre desse planeta de provas e expiações e caminhando para a transformação desse planeta em algo melhor. Então, esse processo de fazendo alguma barganha, mas fazer o bem pelo bem. Então, essa libertação dessa amarra, né, de troca. Não, eu estou fazendo a caridade, eu estou fazendo o que é bem porque eu preciso me resguardar de um futuro. Não, você tem que fazer o bem pelo bem, porque é o correto, porque é o certo a se fazer. Porque enquanto Jesus, o nosso modelo e guia, ele é o exemplo do amor infinito. Então, se nós nos dizemos cristãos, que a gente viva e seja como o nosso modelo e guia, né? Outro ponto que Emmanuel traz nessa lição também é a compreensão dessa dependência que existe entre nós e o outro. Nós vivemos em sociedade, nós estamos em um mundo globalizado em que a gente percebe as dependências que existem entre os países. Então, esse entendimento de que precisamos nos tornar esse pobre de espírito, né? Essa compreensão de que no planeta de provas e expiações, onde estamos hoje, cada um de nós vai ter uma dor. Alguns dores materiais, outras dores morais, dores com a família, dores com o corpo, doenças. Agora, cada um tem a sua dor. E a dor, ela nos iguala a todos. Isso é o que nos iguala. Então, existe uma codependência entre nós todos. E tecla, até que esses entendimentos eles façam parte de nós e que a gente se liberte desses preconceitos, dessas amarras materiais. Uma auto-libertação, né? Outro ponto que Emmanuel traz nesse texto é assim, a compreensão de nossas individualidades. Nós somos mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. E tem até um jargão popular que nós outro. O que serve para o outro talvez não sirva para mim.
O que é felicidade para mim pode ser infelicidade para o outro. E é importante que eu compreenda essas nuances e é importante que eu compreenda o grau de entendimento que o outro está. O outro não é igual a mim enquanto caráter, enquanto moralidade, enquanto entendimento da vida, enquanto grau de evolução, né, humana, espiritual que cada um vive. Então é importante que eu tenha, que eu perceba, né, que eu tenha essa empatia com relação ao outro e com relação às nossas. O texto do nosso preparo de ambiente, ele falou sobre paz. E Emmanuel, nesse texto também, ele coloca que como perdoar nos traz paz. Lembrando, né, Jesus bateu muito na tecla, perdoa, perdoa o seu inimigo. E a doutrina espírita, ela nos auxilia tanto porque ela traz esse entendimento de que perdoar pode significar distanciamento. Porque já não tem mais aquela sintonia, como é que eu vou estar com aquela pessoa que eu não tenho mais aquela sintonia? Mas se eu já consigo orar por aquela pessoa, se eu já consigo desejar o bem para aquela pessoa, se eu já fico feliz quando alguma coisa boa acontece com aquela pessoa, isso já é amar o inimigo, isso já é um processo de perdão possível na minha humanidade hoje. Olha como nós vamos esmiuçando o texto e trazendo conceitos da doutrina dos espíritos e vai ficando mais leve essa compreensão. Então, aí pincelando, né, pontos que nós já conhecemos e trazendo luz, né, sobre esse estudo de Emmanuel, né. O ponto que ele coloca também, que ele coloca assim, olha, o acerto ou o erro, digamos, né, essa nossa imperfeição, esse fugir do prumo ainda, é tratado entre nós e Deus. Deus não vai nos questionar, e aí a gente tem que trazer também mais uma vez para o conceito da doutrina espírita, né? A nossa consciência, ela vai trabalhar em cima das nossas ações, em cima da nossa moralidade. É entre isso e as leis de Deus. É entre a minha consciência e as leis de Deus. Não é entre a minha consciência e a consciência do outro. Não é entre a minha consciência e um rol de pessoas que estarão me julgando. Não, são as leis de Deus que estão na minha consciência, que na erraticidade, e a ideia é que esse processo já seja iniciado agora, para que o processo de arrependimento e de mudança aconteça, esse processo ele é individualizado, ele acontece para cada um, dentro de cada um. E então a gente pode falar que é entre nós e Deus, é entre nós e as leis de Deus, e não entre nós e o outro, né? Então Emmanuel ele bate nessa tecla, né? Ele também coloca a importância de se conhecer, ter esse processo de autoconhecimento, de saber de si, né? E esse saber de si, ele é rico, sabe por quê? Porque eu só vou conseguir trabalhar aquela questão moral se eu conseguir ver em mim a necessidade de trabalhar aquilo. Como é que eu vou trabalhar um orgulho se eu acho que eu não sou orgulhosa? Como é que eu vou trabalhar um egoísmo, uma vaidade, se eu acho que eu sou um ser de luz? Não, eu preciso olhar para mim. Esse processo de... Tudo começa dentro de mim. Então, esse processo de olhar para mim, para buscar essa transformação, para buscar essa autolibertação, ela precisa ser iniciada hoje, não ontem. Ela precisa estar acontecendo sempre. E é claro, o convite maior que Jesus trouxe para nós e que Emmanuel também ele traz nesse nosso estudo é para amar todo mundo. É para amar todo mundo, não vale escolher. Não, mas eu quero amar um, eu quero amar o outro, eu quero amar o que é bonito, eu quero amar o que é da minha família, eu quero amar o que é da minha região, eu quero amar o que é da minha cidade, eu quero amar o que é da minha casta, eu quero amar o que é da minha religião. Não, o convite é amar todo mundo. O convite é amar todo mundo. E aí,
É importante salientar também que toda vez que revisitamos uma leitura, que a gente revisita um texto, nós estaremos trazendo novos olhares, novas percepções, porque a Soraya de hoje não é mais a Soraya de ontem. De ontem para hoje eu já passei por experiências, eu já tive insights, eu já tive conversas, eu já ouvi outras pessoas, eu já fechei outros entendimentos. Então é claro que nenhum estudo ele está finito, ele está finalizado. Não, é como as parábolas. Toda vez que a gente revisita uma parábola, né, nós teremos novos olhares sobre aqueles ensinamentos. Então, para essa leitura, né, desse item 47, chamado Autolibertação de Emmanuel, toda vez que formos revisitar, nós estaremos trazendo novos itens, novas reflexões, novos pontos. Mas fazendo, né, essa comparação entre esta leitura e o Evangelho segundo o Espiritismo, nós trazemos conceitos sobre reencarnação, né? Quando ele fala que nós somos peregrinos, né? Que nós estamos aqui possuindo tudo e não tendo nada, né? Então nós estamos no processo de estudo ou de viagem. A gente vem e a gente volta, a gente vem e a gente volta. Então, o que eu estou levando nesse processo, né? Quando eu vou para a erraticidade, o que eu levo? Eu levo as minhas virtudes, eu levo os meus vícios, eu levo aquilo que eu fiz de bom, eu levo o meu entendimento, eu levo a minha inteligência. Então, quanto mais estudarmos, quanto mais compreendermos, quão rico nós estaremos ao partirmos. E na próxima encarnação, na próxima reencarnação, quanta coisa a gente vai ter para poder entregar, quanta coisa a gente já vai estar levando, né? Porque a bagagem, ela é toda espiritual, ela não é uma bagagem material. Então, quando nós falamos de fazer o bem pelo bem, a gente lembra do capítulo do item sobre o homem de bem, né? Quando nós falamos que nós precisamos entender essa correlação que existe entre todas as pessoas, mostrando que a dor é o que nos iguala a todos. Quando Emmanuel fala sobre o perdoar, né? Então a gente leva essa questão perdoar para amar os inimigos, que são itens também do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele fala das nossas individualidades, esse respeito, cada um tem um modo de pensar, cada um tem um modo de agir, porque nós estamos em graus de entendimento diferentes. Quando ele fala que é preciso amar todo mundo, não vale escolher. Então, quão rica que são esses estudos de Emmanuel. E como em cada um a gente consegue estar dando pinceladas no que a espiritualidade amiga trouxe para nós através da decodificação de Kardec. Então era isso, era esse o convite, que cada um de nós se liberte dessas amarras da carne, que a gente passe a ter uma compreensão espiritual. Afinal, o reino de Deus não é deste mundo. Que a gente consiga estar sempre com boas reflexões e buscando sempre essa reforma íntima, essa melhora e essa busca pelo que realmente interessa. Buscar primeiro o reino de Deus. Não é buscar só o reino de Deus, mas buscar primeiro o reino de Deus. E todo o resto será acrescentado. Então, muito boa noite a todos, né? Que possamos estar em novas oportunidades, em novas reflexões. E vamos fazer a nossa prece final. Então, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos. Ó Senhor da vida, agradecemos por tudo. Que possamos a cada dia ter um entendimento maior, de que cada experiência que tivemos colaborou e colabora para a formação do homem novo. Que possamos ter um olhar de gratidão sobre tudo que nos acontece. Que possamos sempre, Senhor, encontrar a Tua paz. A Tua paz. Que o Senhor esteja sempre
conosco. Na verdade, que possamos sempre percebê-lo agindo em nossas vidas, através das pessoas, através das circunstâncias. Que assim seja, graças a Deus, graças a Ti, Jesus.